Olá, bem-vindos de volta à aula de Sociologia. Eu sou o professor Ademir Matos e hoje nós vamos continuar com o início da segunda unidade, onde nós já começamos a estudar os estratos sociais, estratificação social. Vamos fazer uma revisão com a aula 10.2. Vamos lá? Então, a gente volta aqui para a aula 13.2 agora, fazendo a revisão da primeira parte da estratificação social. Quem não lembra, estratos aqui com S, tá? Porque o extrato com X tem a ver com extração. Eu extraio o tomate para poder fazer o extrato de tomate. Esses extratos aqui, eles se referem a camadas, tá? Como o nome aqui já diz, estrutura, tá? E o que seria a estrutura social? A estrutura social é determinada pelo modo como se organizam os aspectos econômico, cultural, social, político e histórico de uma sociedade. Tá? Na aula 13.1, nós trabalhamos que uma sociedade ela se divide com esses aspectos. O econômico, que trabalha a questão financeira, a moeda, toda essa organização, que não é algo fácil. Depois nós temos a cultura, que trabalha com as raízes daquele povo, e a gente vai entrar dentro das artes, dentro da música, dentro da questão de tudo que se refere à parte artística, mas que traz as raízes. E isso também pode simbolizar, dentro do turismo, a gente vai ter ali os centros turísticos, os parques, tudo que representa aquela cultura, aquela comunidade. Depois a gente passa para a questão social, né? Nós temos os projetos sociais, nós temos as comunidades, as relações sociais e assim por diante, que quem controla, quem ajuda a controlar isso também é a parte política, né? Que vem de polis, mais a ética, né? De você trabalhar uma sociedade ou uma cidade, né? Organizar ela o melhor possível. E a questão histórica, que eu falava na aula, que a gente precisa estudar o passado para refletir o presente e tentar prever o futuro no sentido de evitar problemas e melhorar ainda mais a nossa convivência e a nossa relação. Aqui nós temos, ainda revisando, né, o trabalho escravo dentro da sociedade brasileira. Né? Nós, infelizmente, viemos de uma sociedade escravocrata, né, que veio de um patriarcalismo, né, que se sustentava dessa relação onde o escravo trabalhava para manter os coronéis, o patriarcado e tudo mais. Tá? Com isso, a gente teve consequências. Né? A gente teve consequências da divisão, uma desigualdade cada vez maior. Né? Aqui não está, deixa eu verificar rapidinho. Não, aqui não está, mas nós temos três, dentro dessa problemática toda, três são os que mais sofreram e sofrem ainda hoje, né? Que são os indígenas, as mulheres e os negros. Tá? Então, para que essas pessoas possam ascender ou crescer, sejam as mulheres, os indígenas ou os negros, né? Os quilombolas, nas comunidades e tudo mais, elas vão lutar muito mais do que as outras pessoas que não fazem parte desse grupo. Né? Se você não é uma mulher, se você não é um indígena, se você não é um negro, você vai sofrer, na maioria das vezes, você sofre muito menos ou você encontra menos barreiras. Isso são estudos, tá? São pesquisas, isso é histórico. Vem dessa ideia ou dessa sociedade escravocrata que você vai estudar em história, em geografia, no tráfico negreiro e assim por diante. Tá? Então, seguindo aqui com a estratificação, que seria a divisão da sociedade em camadas, a estratificação social são o quê? São camadas sociais, deixa eu limpar essa parte toda aqui, tá? São camadas sociais que se superpõem, né? Uma está sobre a outra, e essa divisão ocorre de acordo com diferentes critérios sociais, né? Já que a gente está falando de diferente, bora colocar outra cor. Diferentes critérios sociais e históricos que estabelecem o quê? Uma hierarquia. Então, existe ali, né, alguém que está acima do outro, né? A gente falava isso lá quando a gente viu na aula 13.1, que existe alguém que está aqui em cima, que tem poder sobre quem está embaixo, e aqui está embaixo tem poder sobre quem está aqui, tá? Dentro da pirâmide, a melhor pirâmide que representa isso para a gente é a pirâmide do capitalismo, certo? E, por fim, na aula nós trabalhamos o que é a mobilidade social, que seria a capacidade que nós temos dentro dessa pirâmide aqui, né, de uma pessoa
ascender. Eu sou um trabalhador e eu quero crescer socialmente, né? Eu quero ascender. Eu preciso de quê? De capacitação, eu preciso estudar e assim por diante. Então, lendo aqui comigo, a mobilidade social é determinada pela possibilidade de um indivíduo mudar de posição na hierarquia social, né? Então, eu vou lutar. Deixa eu apagar aqui, a gente começa de novo, tá? Eu vou lutar para sair de uma camada, né, que eu estou aqui embaixo, e eu vou estudar, vou me capacitar para que eu possa crescer e ir para uma outra estrutura, uma outra camada, para que eu tenha uma vida melhor. E se eu puder ajudar outras pessoas com isso, por favor, né? Então, aqui não está também no slide, mas nós trabalhamos uma das piores, né, dentro do contexto, que são as castas. Voltando aqui nos slides, olha, a gente tem as castas indianas como uma das piores, né, dentro desse contexto do que a gente está estudando aqui. Ela é uma das mais complicadas, porque não há possibilidade de você mudar. Se você nasceu como um Brahma, como um sacerdote, você provavelmente vai morrer como um Brahma. Se você nasceu como um trabalhador, provavelmente você vai permanecer como um trabalhador ali dentro dessa divisão social, certo? Visto isso, vamos seguir para algumas atividades, né, que nós precisamos fixar o conteúdo. Agora nós vamos resolver algumas questões para fixar o que a gente revisou. Vamos lá? Na questão 1, acompanhem comigo. Os principais sistemas de estratificação podem ser divididos em 4 grupos diferentes. São eles: alternativa A, escravidão, castas, estamentos e classe. Alternativa B, castas, feudalismo, classe e hereditariedade. Alternativa C, escravidão, estamentos, castas e nacionalidade. Alternativa D, castas, classe comuna e escravidão. E alternativa E, feudalismo, nacionalidade, hereditariedade e classe. Vou dar um tempinho para vocês escolherem e marcar a alternativa correta e volto com a alternativa correta. A alternativa correta é alternativa A, escravidão, castas, estamentos e classe, certo? Vamos para a próxima. Questão 2. Ao longo da história, muitas foram as formas de dividir e compor uma sociedade. Os indivíduos ocupam e desempenham papéis diferentes no tecido social. Esses grupos sociais são identificados pelas condições socioeconômicas semelhantes que criam divisões ou estratos e impedem ou dificultam a mobilidade social. Sobre as castas, é correto afirmar que: alternativa A, foi comum apenas no período feudal da Idade Média. Alternativa B, geralmente está baseado no conceito de honra. Alternativa C, é um tipo de estratificação fundamentado no princípio de isonomia, em que todos são iguais perante as leis. Alternativa D, é baseada na hierarquização entre as castas, fundamentada na ideia de maior ou menor grau de pureza. E a alternativa E é uma divisão de sociedade entre senhores e escravos em que não há mobilidade social. Vou dar um tempinho para vocês lerem e escolherem a alternativa correta. E a alternativa correta é a alternativa D. É baseado na hierarquização entre as castas, fundamentada na ideia de maior ou menor grau de pureza, tá? As castas, a gente estudou, né, que tem a ver com a questão, principalmente com a questão indiana, né? Não há possibilidade de mudança, né, da classe que você ocupa. Vamos agora para a questão 3 da UEM, 2009, lendo o texto a seguir comigo. Cada vez mais evidente, a pobreza é estigmatizada, quer pelo caráter de denúncia da falência da sociedade e do Estado em relação às suas funções junto à população,
quer pelo contraste com a abundância de produtos, quer pelo perigo iminente de convulsão social que para ela aponta. A violência e a agressividade aumentam, criando um clima de guerra civil nas grandes cidades, onde os índices de criminalidade são alarmantes. Ao medo e à insegurança gerados na população, associa-se o preconceito e uma atitude de discriminação contra as camadas pobres da população, as favelas e os centros das cidades. Considerando o texto acima e os processos de exclusão social no Brasil, assinale o que for correto e some. Alternativa ao número 1, né, aqui. A estigmatização estabelece distinções sociais entre grupos considerados dignos e outros associados com noções de vergonha, desvio e criminalidade. Número 2, a população pobre é a principal responsável pelo crescimento da criminalidade nos centros urbanos, aliando-se a organizações ilegais e exaltando a cultura da pobreza, entre aspas, em produções culturais como o rap ou hip hop. Número 4, o apelo ao consumo feito pelas campanhas publicitárias veiculadas nos meios de comunicação de massa evidencia o contraste entre uma sociedade construída nas propagandas e a situação de carência e de exclusão de grande parte da população. A 8, a principal causa da pobreza, sobretudo nos centros urbanos, é a carência psicológica, ou seja, o sentimento de autodesvalorização das populações pobres em relação às ricas. E 16, é possível identificar no perfil biológico da população de uma determinada cidade as justificativas para as condições precárias de sobrevivência de certos grupos sociais. Vamos para as alternativas. A soma das questões corretas é alternativa A, 5, alternativa B, 8, alternativa C, 10, alternativa D, 16 e alternativa E, 4. Vou dar um tempinho para vocês lerem, somarem e marcarem com cuidado, tá? E a alternativa correta é? Alternativa A, são 5 pontos, né? Só fazendo uma reflexão, quando essas questões caem em vestibular, tomem bastante cuidado para não errar a soma, tá? E aqui, por eliminação, tem algum, mesmo que você não tivesse muito tempo na prova, digamos que você estivesse fazendo um vestibular ou algo assim, vão ter algumas coisas que você já descarta de cara, né? A população pobre é a principal responsável. Aí já coloca o hip hop e o rap, já corta. Não tem como, né? Se você já colocou que o pobre é principal responsável pelo crescimento, não, né? Estigmatização lembra dos estigmas de Jesus, as marcações nas mãos, né? Quando são fincados os pregos. Então, a gente estigmatiza e diferencia algumas sociedades por esses grupos e tudo mais, noções de vergonha, né? Junta o número 1zinho ali. E aí nós temos outras coisas aqui, ó, o perfil biológico, né? Então, como que isso aqui tem muito a ver com a questão da eugenia, no nazismo, né? Vou dizer que existe uma raça ariana, que nunca existiu, que é melhor do que os outros. Como que eu vou dizer que o perfil biológico de alguém, né, vai determinar alguma coisa numa cidade para dizer que aquilo é melhor ou não é, tá? Então, tem algumas situações, algumas escritas que, se você ler, de cara você já vê que aquilo não tem nada a ver, tá bom? Então, a correta aqui é a 5, alternativa A, somando 5 pontinhos. E nós temos aqui uma questão subjetiva, tá? Que, deixa eu ver, tá? Que seria a número 4, né? O que são as desigualdades sociais? Eu vou dar um tempinho para vocês. Essa questão discursiva, vocês vão parar, vocês vão analisar, vocês podem, quem tem dificuldade para escrever, começa colocando alguns tópicos, né, do tema que a gente trabalhou castas, divisões sociais, né, os estratos, as camadas, as pirâmides, você começa a fazer vários tópicos e ali você desenvolve uma resposta colocando somente o que a gente está pedindo, que é desigualdade social. E aí você escreve de 3 a 6 linhas, o que você conseguir com argumentos válidos, né, ali, a partir do que a gente estudou, tá? Vou dar um tempinho para vocês poderem responder e trago uma chave de correção para vocês. Vamos lá? Então, sobre desigualdade social ou desigualdades sociais, o conceito refere-se ao quê, né? Em linhas gerais, a privação dos direitos, né? Eu fico privado, eu fico limitado aos meus direitos,
né? Então, acaba tendo uma relação desigual, porque o outro consegue acessar os direitos e eu não, né? Ou, né, o próprio acesso, né, como está aqui, a recursos, né, para um grupo, como a gente falava, os negros, as mulheres e os indígenas. Tá? As mulheres têm muito mais dificuldade, isso é histórico, né, antes de Cristo, na sociedade grega, né, que cria ali diferenças ou distinções entre os indivíduos. Né? Uns acabam se sentindo muito melhores do que outros. Vocês podem colocar aqui também tópicos sobre os bilionários que nós vimos lá naquele gráfico da aula 13.1. Vocês podem colocar também as diferenças geracionais que nós temos os idosos, né? A terceira idade com muito mais dificuldade de acesso à tecnologia do que outros, né? A diferença salarial que a mulher enfrenta em relação aos homens, né? E assim por diante. E hoje a gente tem uma dificuldade com a questão geracional por causa dos jovens, né? Cada vez mais eles querem fazer essa comparação e tudo mais, né? Vocês que estão aí, tomem cuidado com isso, tá? Lembrem que a gente tem que se ajudar. Tá? E por aqui a gente vai se despedindo. Eu agradeço vocês pela presença na aula, espero que estejam estudando. Qualquer dúvida, mandem para a gente e até lá. Obrigado.